Graça e paz, irmãos e irmãs. Convido você a abrir sua Bíblia lá em 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, no seu primeiro capítulo. Mesmo assentados, vamos ler com atenção, reverentemente, a palavra de Deus. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, vou ler até o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e madrecidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Até aqui. Feche os olhos. Pai querido, que somos gratos porque o Senhor mais uma vez nos reuniu nesse santuário em torno da Tua palavra, Senhor Deus, para nos alimentar, para nos tocar, para encher o nosso coração, a nossa alma com o Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra, Senhor Deus, agora meditada, fale conosco. Que o Teu Espírito Santo nos alimente. Tu sabes o que nós precisamos ouvir. Nós oramos agradecidos, suplicando esta bênção, no nome santo de Jesus, nosso Redentor. Amém. Texto lindo, maravilhoso das Sagradas Escrituras, Paulo, conversando com seu filho na fé, Timóteo, jovem Timóteo, um jovem que nesse tempo aqui já era mais maduro, tinha cerca de 35 anos, e aí teve o seu chamado. Nós entendemos pelos textos mais antigos que Timóteo nasceu já na fé cristã. Seu pai era gentio, mas e sua mãe judia, então ele era fruto de um casamento misto. E aí recebeu a palavra através do apóstolo Paulo, se converteu e se tornou também um pastor. Queridos, nossa igreja hoje está em festa. A EPI Cláudio 18 está em festa. Estamos aí no ano e no mês que nós completamos aqui 60 anos de idade, uma igreja sexagenária. E
por isso é tempo de nós repensarmos nossa caminhada e refletirmos como temos e devemos continuar caminhando. Pois hoje, de fato, somos uma igrejinha dos milagres. Você tem dúvida disso? Se tem, é porque não conhece a história dessa igreja. O Senhor tem algo a fazer na vida de cada um de nós, na vida de cada membro, de cada membra dessa amada igreja. Disso não podemos duvidar, que somos amados pelo Senhor. Ele ama todos. Ele tem os melhores pensamentos a nosso respeito. Basta também termos a mesma disposição como o Senhor demonstrou de fato a toda a humanidade e a cada um de nós, a mim e a você. Ou seja, que haja da nossa parte reciprocidade. O Senhor tem nos amado e tem amado muito. De tal maneira, vamos ser recíprocos nessa volta de amor que nós somos amados. No texto que lemos, igreja, temos mais que uma das cartas pastorais de Paulo. Temos aqui um tratado de um coração, um tratado teológico. Aqui já nesse primeiro pedaço que nós lemos, nessa perícope, Paulo já nos dá a característica dessa igreja e desse povo, né, de Éfeso. E percebemos que é uma igreja que havia muita necessidade, muitos problemas a serem tratados. Aqui Timóteo era relativamente jovem, como eu já disse. Então era uma pessoa, um homem já maduro, né? É que Paulo tinha bem mais idade que ele, então, e era filho na fé. Paulo que chama com carinho esse jovem como filho na fé, como diz aqui no verso 2 a Timóteo, verdadeiro filho na fé, quem foi gestado ali nas pregações e experiências do apóstolo Paulo. Então Timóteo se tornara pastor em Éfeso, e ele relutou um pouco em aceitar essa responsabilidade, porque sabia dos enormes desafios que ele havia de enfrentar, as qualidades daqueles membros, né? Aqui a partir do verso 9, em vista dos rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, pessoas que matavam os pais, matavam as mães, pessoas péssimas índios. Essa era a igreja de Éfeso. Então, dá para entender um pouquinho por que Timóteo resistiu um pouquinho, né? Não tinha se cegou, glória e tal, vou pastorear essa igreja e tal. Tinha suas dificuldades, né? Por isso que Paulo fala aqui no verso 3, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, eu te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Ou seja, havia sempre esse receio de que outras doutrinas poderiam estar sendo pregadas. Exemplo de hoje, nós temos muitas doutrinas sendo pregadas, sobre vários vieses, que dista muito do Evangelho verdadeiro, da palavra de Jesus, né? Que a tônica sempre das boas novas é do amor de Deus, sim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas também do arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Nós não podemos estar longe disso. Aliás, isso é o primeiro princípio, o porquê das boas novas, porquê da encarnação do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, o Nazareno, para nos trazer a pregação das boas novas, do Evangelho de salvação. Salvação porque havia perdição eminente, uma coisa lógica. E aí Paulo insiste, rogava já para que Timóteo permanecesse em Éfeso, para ali pregar a sã doutrina, porque havia com certeza muitas pessoas pregando o Evangelho torto, com vieses diferentes, que não da salvação, do arrependimento dos pecados.
O Evangelho, quem sabe, fazendo alusão às ideologias daquele presente momento, assassinos fazendo parte da igreja, pecadores contumazes, vivendo como se fossem religiosos. E aí Paulo roga, e esse rogo aqui de Paulo está muito perto da palavra grega paráclitos, que é o intercessor, que é aquele que intercede por nós. Aqui Paulo está quase que intercedendo por aquela igreja, já orando para que Timóteo pudesse permanecer firme. Ele fica firme, meu jovem. Paulo estimula então o jovem pastor diante dos grandes desafios. Às vezes é necessário sim carregar a cruz, enfrentar as crises olhando para quem? Para Jesus. Às vezes é necessário suportarmos as crises, mas olhando para Jesus. No que será que Paulo se apegava? Porque Paulo já tinha nesse momento vivido muitas crises, muitas lutas, muitas prisões. No que será que Paulo se apegava e motivava Timóteo a que permanecesse firme diante daquela igreja horrorosa? Ele se apegava na sua fé, na esperança do Evangelho, porque ele se encontrava com Cristo, ele sabia quem ele pregava, a mensagem de quem ele pregava, que era a mensagem de vida e vida eterna, não qualquer vida, não uma vidinha mais ou menos próspera, não uma vida próspera, porque ele venceu a morte para a igreja. Paulo se apegava na esperança de um dia viver de fato uma vida íntegra, não uma vidinha de 60, 70, 80 e alguns chegam aos 90, não, uma vida eterna, onde nós vamos fazer tchauzinho para as enfermidades, tchauzinho para o câncer, tchauzinho para as dores, não vai haver mais lágrimas. É nisso que Paulo se apegava, na sua fé e na sua esperança, e aqui ele estimula o jovem Timóteo. E Timóteo aqui olha o exemplo do seu amado mestre, com suas prisões, e com suas prisões o animava, o motivava, não ao contrário. Aqui fica evidente que muitas vezes, quando enfrentamos nossas lutas, podemos chegar a desanimar aqueles que estão conosco à nossa volta, com posturas às vezes reclamando mesmo, como tem sido nossas posturas diante dos nossos infortúnios. Eu fico pensando, Timóteo, olhando para a palavra do seu pai da fé, o apóstolo Paulo. Eu falei assim, puxa vida, Paulo, você sofre tanto nessa caminhada e quer me motivar, e quer me incentivar, e vai que Deus é bom, oh glória! É que Paulo tinha o Senhor Jesus no seu coração, e os seus infortúnios, as suas cadeias, as pedradas que levava, o frio que passava, não acontecia a sua fé, pelo contrário, ele sabia em quem ele cria, sabia que era poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que ele pensara. E Timóteo começava a entender com certeza, irmãos, com certeza, Timóteo, a exemplo do Dr. Lucas também, tiveram muitas dúvidas olhando para a vida de Paulo. Mas mesmo assim, Paulo sempre motivado, sempre firme, sempre alegre. E pregando onde estava, na prisão, na rua, no barco, onde estava Paulo, pregava. É o tagarela de Jesus. Nós somos os tagarelas de Jesus hoje. Sobrou oportunidade de Jesus. Apareceu um momento, Jesus. Está triste, Jesus. Está alegre, Jesus. Está de boa, Jesus. Ou nós apenas achamos que o Evangelho é só para quem está na morte, no leito da enfermidade, no terminal, quem está com dívidas enormes. Não, esse Evangelho do presente momento, distorcidamente. Nós temos que pregar vida e salvação em Cristo Jesus, independente das circunstâncias. Aliás, eu acho que principalmente para quem está de boa, que a conta bancária é cheia dos dólares, é para esse que Jesus precisa mais ser pregado, porque às vezes ele acha que ele não precisa de nada, ele precisa louco
plenos, cheios, abastados. Esta noite tem direito à alma, diz o Senhor, aquele jovem rico. Aquele homem rico. Achando que estava tudo bem, próximo. Não precisava de ninguém mais. Então o Evangelho não é só para os miseráveis, com uma cesta básica e um folhetinho, não somente para eles, mas para os afortunados também. Timóteo é orientado a não se envergonhar desse maravilhoso Evangelho. Podemos trazer a vergonha ao Evangelho, verdade, isso é muito sério. É por isso que Paulo, lá em Romanos 1,16, fala assim: não, pois não me vergonhe do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo, do grego, do judeu, dos asquenses. É o poder de Deus, poder de salvação. Eu queria voltar a essa pergunta que eu fiz aqui. Como é que tem sido nossa postura diante dos infortúnios? Será que nós temos tido uma fé infantilizada? Que vem a dura, vem a luta, e a gente já fica brigando com Deus, com todo mundo. Isso é infantilidade espiritual. Infantilidade espiritual. Crescei no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Crescei. Nós temos a história da igreja há mais de 2000 anos. Então nós temos que ser hoje uma igreja forte, uma igreja fortalecida no poder e na graça, e com os dons do Espírito Santo de Deus a nos caminhar juntos com o próprio Senhor Jesus. E aí quem sabe veremos os milagres acontecendo, os que nós queremos que aconteça, se for da vontade dele. Porque a vontade dele é perfeita, boa, perfeita e agradável. Quando nós não somos crentes imaturos, nós entendemos isso. Vamos dar glória a Deus. Vamos fazer em crente pentecostal dando glórias a Deus, mas não só na boa, não só na prosperidade, mas diante dos infortúnios também. Durante a dor, da glória a Deus. Em tudo dá graças. Essa é a vontade dele. Porque senão nós corremos o risco de envergonhar o Evangelho. Deus nos livre disso. Porque ai daquele que se envergonhar de mim e envergonhar a minha palavra. Mateus. Ai daquele. Que o Senhor nos livre de nós envergonharmos esse Evangelho maravilhoso. Aqui a fala contundente de Paulo a Timóteo. Sempre ela: se fortaleça, meu jovem, por você é jovem, assim também todos aqueles que ao Senhor obedecer. O Senhor faz forte aquele que obedece ao Senhor. Timóteo, apesar de pouca idade, de pouca experiência ministerial, ele era fortalecido pela graça do Senhor Jesus, e ele também aqui nos abençoa com essa mesma fortaleza. Ser forte e corajoso, não te mandei. Nesse momento de Josué, lá em Josué 1, verso 6, e Josué estava deprimido, depressivo, enfraquecido, cansado. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo, vem e fala assim para Josué: ser forte e corajoso, meu jovem. Não era tão jovem naquele momento, mas tinha uma missão a cumprir. Josué naquele momento já bem avançadinho já em idade, mas tinha uma missão para cumprir. Ou seja, independente da nossa vivência, da nossa idade, nós temos uma missão a cumprir até que ele volte. Nós somos tentados e desejamos fugir de muitas coisas com as nossas velhas desculpas. Aliás, como nós somos craques em dar desculpas, né? Elencamos muitas desculpas. E Deus, como conhece os corações, fica só olhando para a gente, né? As pessoas não entendem direito, acreditam às vezes, mas o Senhor conhece todas as coisas. Como fizeram muitos em alguns momentos, homens e mulheres do passado. Velhas desculpas. Moisés, quando o Senhor fala assim para ele: o meu povo está sofrendo lá no Egito, a oração deles chegou até mim. Agora chegou a hora que eu libertar meu povo, você
Mas Deus, e a sarça está pegando fogo, esquentando a orelha dele. Deus, eu sou gagado, não sei falar lá de direito, que eu vou fazer, Ele ficou gago assim, porque queria enfrentar lá o irmão que era faraó agora. Ele devia algumas coisas, tinha culpa no cartório, como dizia minha mãe. Não queria enfrentar as suas mazelas. Às vezes nós não queremos enfrentar as nossas mazelas, queremos virar a página sem resolver as questões. Às vezes é bom sentar e conversar, resolver as questões e seguir. Mas essa tem toda a desculpa. Como também Jonas, o Senhor fala assim: vai para Nínive, Jonas, eu quero que você pregue a minha palavra de arrependimento e de salvação para aquele povo que precisa muito ouvir a minha voz. E Jonas assim: não, aquele povo horroroso, que mora lá naquela zona leste, lá, não. Ele tentou ir para o outro lado, o Senhor captou ele, jogou ele no ventre de um grande peixe e o vomitou na praia da zona leste, naquele tempo. É claro que a pessoa da zona leste fala da zona oeste aqui, então a gente fica nessa coisa aqui, né? Não se preocupe não. E aí Jonas entendeu que ele tinha que pregar o evangelho para aquele povo, e pregou, e todos se arrependeram, todos se converteram. Ou seja, o que o Senhor me manda fazer, tem que fazer. É bênção. É bênção. Isaías, o Senhor chamou, você vai ser meu profeta, mas Senhor, eu sou como uma criança, eu sou muito novinho ainda, eu quero curtir mais a vida. Isaías, agora. Mas Senhor, eu tenho um lábio impuro, eu habito no povo, meio do povo de impuros lábios. Isaías, é agora e é você. Ou você acha que o Senhor já chama gente perfeita? Gente que uma santidade, tem um oral lindo, bonitinho, né? Ele chama quem ele chama e capacita. E ele vai fortalecer você como fortaleceu o jovem Timóteo. Independente da sua idade. Mas eu me aposentei. Melhor ainda, vai ter mais tempo então. Tem mais tempo disponível para algo do Senhor. Porque às vezes o trabalho nos tira muita energia, muito tempo. Eu sei que é isso. Muita preocupação, muito estresse. Nos afeta assim de um jeito físico e emocionalmente. Mas é o que está posto. Mas quando o Senhor te chamar para a obra dele, mete bronca, vai em frente. Ele tem chamado você. Como tem me chamado. Como chamou Moisés, Jonas e Isaías e deram suas desculpas e outros tantos. Nós podemos dar as nossas desculpas também. Mas ele sabe que são apenas meras desculpas. Que se ele nos chamou, ele sabe que nós podemos realizar. Proclamar essa palavra. Viver esse evangelho cotidianamente. Não é historinha só para criança. É para transformar a nossa vida, o nosso hoje, o nosso agora. Transformar o nosso cotidiano. Na minha relação com o meu cônjuge, na minha relação com o meu filho, na minha relação com o meu chefe, na minha relação com o meu próximo. Transformação de vida completa. A obra que ele começou em nós, ele vai concluir. Devemos então nos apegar à palavra do Senhor quando ele diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, a sua igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus. A igreja não é do pastor, não é do bispo, não é de quem for, é do Senhor Jesus. E ele está avisando que, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Volto a dizer aquilo que eu disse na minha introdução, essa igreja é verdadeiramente a igrejinha dos milagres. Você conhece a história da igrejinha dos milagres? Com certeza a grande maioria de vocês conhece. Que quando nasceu a IPI do Brasil, estava fadada a um sucesso. Lá em 1903. Fadada a um sucesso. Foi chamado de igrejinha dos milagres.
E como aquela, essa e muitas outras, aliás, muitas das maiorias das igrejas, das IPIs pelo Brasil. Eu gosto de pensar que nós, às vezes, vivemos Cristo porque nós buscamos viver a sã doutrina. Porque Paulo aqui fala assim, olha, fica em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, outro evangelho, e nós vamos permanecer aqui firmes, buscando viver segundo esse doce evangelho de Cristo, que não faz amarra com o mundo, que não abraça o pecador, o pecado, que não é corrupto, que não lega o seu púlpito para políticos fazerem suas mandingas. Nós precisamos nos manter firmes, porque a igreja é do Senhor Jesus, não é nossa. Eu sei que tem gente que saiu, foi embora. Outros querem sair, fazer o mesmo também. Pois acham que a igreja é um clube social e querem fazer tudo o que querem, do jeito que querem e quando quiserem. Certa vez uma pessoa me disse, pastor, eu era feliz, não sabia antes de eu chegar na igreja. Ela fazia o que ela queria na igreja, lambança aqui. Às vezes as pessoas acham que a igreja é um lugar do clube. Tem que fazer o que eu quero, como eu quero, como eu acredito, eu acho que tem que ser. É um clube social. E eu não sou gerente de clube social nenhum. Podemos pensar que não temos capacidade nem jeito para muitas coisas. O jovem Timóteo com certeza pensou muito diante dos seus enormes desafios, como nós temos muitos enormes desafios pela frente. Enormes desafios. Mas quando o Senhor nos chama, como Timóteo, Ele nos abençoa. Porque fiel é a sua palavra. E o seu maravilhoso Espírito Santo em nos orientar. No caminhar de cada um de nós. Ele vai caminhar comigo, com você. O Senhor Jesus está conosco. E Ele é Espírito. É aquilo que movimentava a fé do apóstolo Paulo, como já afirmei. É a fé e a esperança. E ele tinha essa convicção. E é isso que movia ele. E é isso que movimentava ele a trazer a mesma motivação para outros, como Timóteo fizera. Ele tem abençoado essa igreja e vai continuar abençoando. Você pode crer nisso, independentemente do que vier, do que acontecer. Eu creio que só bênçãos que vai acontecer, que nós insistiremos em ouvir a sã doutrina e ficarmos firmes diante desse doce evangelho de redenção de todo homem, de toda mulher. Que não sejamos, por mais que tenhamos problemas enormes, como tinha aquela igreja de Éfeso, que não sejamos como Timóteo, o jovem pastor, cheio de força na força do Espírito Santo, que o Senhor caminha com a igreja. Não é diferente no tempo de Timóteo, é o mesmo Senhor hoje. A mesma motivação que Ele dera a Timóteo vai dar a mim e a você, para continuarmos vivendo acima de tudo, segundo a vontade de Deus, buscando privilegiar a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Quero terminar aqui lendo só mais um verso em Atos 2, rapidamente. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum.
vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Igrejinha do milagre, essa aqui é a igrejinha que somos nós hoje. Que Deus abençoe. Amém.